Olá, muito bom dia para você, obrigado pela companhia, obrigado por nos receber aí na sua casa. O trio chegou, o SBT Meio Dia está começando. Cibele Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando, Maria, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que tá ligado aqui no SBT Meio Dia. Vamos às notícias desta quarta-feira, 28 de outubro. Vocês viram o 2020 passando por aí, não? Voou. Acabou o ano, hein? Acabou. Aí mês que vem já tem férias, né, Cibele Fávero? E todo mundo pensando no Natal já, né, Fernando? Pois é, já tem decoração de Natal, você viu? Panetone? Panetone no mercado, olha aí. Vamos lá. O SBT Meio Dia está fazendo algo que eu achei uma loucura, mas a Jéssica disse que ia dar certo, tudo bem. Mandaram a Maricotinho, o Laércio Botega e o Nereu Filho de Kombi para o sul do estado. Será que eles vão chegar lá, hein, Maristela? Meu Deus do céu, eu quero só ver e eu quero descobrir o porquê. O que eles foram fazer lá? Você quer arriscar um palpite, Cibele Fávero? Fernando, eu sei que a gente vai acompanhar cada trecho dessa viagem para mostrar para você e quem sabe descobrir o que eles foram fazer lá. Pois é, a Kombi parece que já está lá em Laguna, já parou umas 3 vezes. Botar água no radiador, fundiu o motor, daqui a pouco a gente vai ver. Imagina só, cheguem bem, a né? Maricotinha, o Laércio dentro da Kombi. E eu vou adiantar para você que vai ter reviravolta no caso do Touro Ferdinando. Será? Vou adiantar para você que o terneiro Ferdinando ainda vai ser assunto e vocês vão se surpreender com o que vai Será acontecer. que encontraram? Pois é. Só sei que a equipe de jornalismo investigativo do SBT está aqui, ó, em cima do laço. E nós temos um carro preparado para isso, ágil, veloz. Uma Kombi. A nossa Kombi. O que o povo do SBT Meio Dia está fazendo de Kombi no sul do estado? Manda a sua participação, a sua opinião, o seu palpite. Tá aqui o WhatsApp na tela, daqui a pouco a gente mostra para você. Vamos agora a outras notícias desta quarta-feira. Daqui a pouco você vê a primeira entrevista exclusiva com a governadora Daniela Rainer. Falou da relação com o presidente, com o governador, com a Assembleia Legislativa, mudanças, pandemia. Daqui a pouco. E Cibele Fávero, hoje a gente também fala do aumento nos casos de coronavírus em várias regiões do estado, principalmente em Florianópolis, que vai restringir algumas coisas, aumentar a fiscalização. O prefeito chegou a dizer que deu de balada e festa particular. Pois e os é, casos crescendo, hein, Cibele? Casos aumentando e 2 regiões do estado aumentaram a classificação de risco para a Covid-19. Agora, são 8 áreas em risco grave. Seria uma terceira onda de coronavírus? Ao vivo, nós vamos conversar com uma infectologista sobre esse aumento de casos no estado, em especial na Grande Florianópolis. E foi prorrogada a campanha de vacinação contra a poliomielite nas cidades que registraram baixa procura. Florianópolis, por exemplo, não atingiu nem 1/3 da média. E hoje nós vamos falar de adoção. 276 crianças já foram adotadas esse ano aqui em Santa Catarina. A notícia boa é que a pandemia não interferiu nesse processo. Vocês vão conhecer a história de uma família do sul do estado que está na fila de espera daqui a pouquinho. E ainda hoje, um apelo dos catadores de lixo de Chapecó que trabalham na reciclagem. São cerca de 250 toneladas de resíduos reciclados mensalmente. Um número que poderia aumentar se a população colaborasse. Em Chapecó, a gente tem coleta seletiva 3 vezes por dia. A prefeitura investiu um grande valor em container. O que está faltando para as pessoas se conscientizar? E tem também a previsão do tempo completa para vocês daqui a pouco, aqui no SBT Meio Dia. Estamos no ar. Muito bom dia para você, obrigado pela companhia. Estamos no ar nesta quarta-feira. Ó, o SBT Meio Dia chegando com as notícias de todo o estado. Você que está em Criciúma, Blumenau, Joinville, Chapecó, em Lages da Serra Catarinense, a Grande Florianópolis, Floripa, São José, Biguaçu, Santa Amaro da Imperatriz, Palhoça. Vamos todo mundo interagir com a gente aqui. WhatsApp na tela, você mandando para cá a sua reivindicação, o seu problema. Nós vamos aqui atrás da solução. Fazer o seguinte, daqui a pouco a gente fala do aumento dos casos de coronavírus. Não é um assunto que a gente gostaria de fazer, nem de trazer aqui. Você sabe disso, a gente vem ao longo dessa pandemia trazendo informações, reportagens que possam inspirar você, que possam trazer mais tranquilidade, mas é fato, é realidade, não tem como fugir disso. Os casos de coronavírus voltaram a crescer, principalmente em Florianópolis, e uma série de medidas já foi tomada para tentar controlar o avanço da doença. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Quero saber a sua preocupação. Manda para cá no WhatsApp do SBT Meio Dia. Você, na região onde você está neste momento,
Os casos também voltaram a subir. Você é a favor ou contra novas restrições? Fiscalização agora com relação ao feriado que está se aproximando. Vamos fazer o seguinte, interação, SBT Meio Dia, WhatsApp, daqui a pouco a sua opinião pode estar aqui ao vivo para todo o estado. Maria Esther, vamos falar hoje de adoção aqui no SBT Meio Dia, um assunto que é recorrente e a gente vem sempre mostrando o passo a passo, como as famílias que querem, adotar uma criança devem fazer e também as crianças que hoje estão, para adoção em Santa Catarina. Muito se fala, quando a gente traz o tema adoção, recém-nascido, Maria Esther, a criança que acabou de nascer, mas também acontece muito aqui em Santa Catarina a adoção de crianças um pouco mais velhas. Mais de 15 anos de idade. Adolescentes, muito bom isso. Isso mesmo, a gente vai falar inclusive como é que está funcionando esse processo agora, durante a pandemia, e como dar início na documentação, na papelada, nos treinamentos, nos cursos, para os pais. Nós vamos mostrar para vocês uma família aqui do estado que já passou por tudo isso e agora está aí nesse processo de aguardar a chegada do filho. Olha só. A família, que mora em São Martinho, no sul do estado, decidiu pela adoção em setembro do ano passado. Ela e o marido Anderson já têm uma filha de 19 anos, a Lívia, mas sempre tiveram o sonho de ter um casal. Em maio desse ano, receberam a notícia de que estão habilitados para adoção. Agora, eles aguardam apenas o telefone tocar para receber o pequeno Anthony. É uma ansiedade, mais ansiedade ainda, porque a gente não sabe o tempo que vai levar. Essa gestação, no caso a nossa agora já tem um ano, 1 ano e 1 mês já que a gente está aguardando. A reportagem completa a gente vai mostrar daqui a pouco, Fernando. Show de bola, adorei. Eu conheço muita gente que tem, criança adotada, famílias, que receberam esses anjinhos em casa e olha, eu tenho muita história bacana de amigos que a família foi modificada quando chegou, essa nova criança. Porque é como você colocou, como você escreveu, está aparecendo aqui, um baita ato de amor, até mesmo de solidariedade, de compaixão. Muito legal mesmo. scc10.com.br, Maria Esther está escrevendo hoje sobre internet, Maria Esther? Internet, Fernando. O título da minha coluna de hoje é "Custa R$0 apoiar um amigo na internet". Se você já criou algo na internet, você sabe a importância do engajamento das pessoas. É preciso uma espécie de aprovação e dos cliques também, para esse negócio crescer, ter mais visualizações, mais seguidores, sem contar que as redes sociais se tornaram o ganha-pão de milhares de pessoas agora na pandemia. Eu até cito aí na coluna uma pesquisa que mostra o crescimento de plataformas digitais nos últimos meses aí, que vai, claro, possibilitar que muitas empresas já se mantivessem ativas no mercado e também gerassem novas oportunidades de trabalho. E impulsionar isso, gente, depende ainda mais da nossa vontade e da nossa disposição. Porque a gente sabe que tem muita gente boa, muito projeto precisando ser visto e incentivar as outras pessoas, gente, não custa nada. É com um clique, um comentário, um compartilhamento. Você já está lá navegando no Instagram, no Facebook e aí não custa nada você ajudar essas pessoas, Motivar os empreendedores virtuais pode ser muito simples e é de graça. Inclusive, Fernando, na coluna de hoje, eu cito a Cibele Fávora, nossa companheira aqui do SBT Meio Dia, porque ela é a pessoa que mais incentiva virtualmente os colegas. Qualquer coisa que a gente posta, vocês podem entrar lá para conferir. Porque a Cibele, ela comenta, ela curte, ela compartilha. Se você fala que tem uma live, ela acha um momento no dia dela para assistir, para compartilhar, para comentar, para te incentivar. É muito bacana isso. Inclusive, foi com esse comportamento dela que eu comecei a prestar mais atenção e falar, poxa, vamos falar para as pessoas apoiarem também, Esse custa R$0 apoiar um amigo, Fernando, foi uma tag que durante a pandemia agora ficou entre os mais comentados ali do Twitter. E justamente para apoiar campanhas de compartilhamento, ajudar as pessoas que precisam desse engajamento nas redes sociais. Você comenta as minhas coisas, Maria Esther? Eu comento as suas coisas, Fernando. Você curte as minhas coisas? Inclusive, a nossa última foto você não comentou, tô dodói ainda, hein? Tô sentindo. Vai lá comentar. Estou bravo com você nas redes sociais. Fazer o seguinte, então, para você que está acompanhando, pode seguir a gente nas redes sociais, tem muita coisa legal lá, bastidores, scc10.com.br, o portal SCC10, tem muita coisa também na internet. Legal, estamos no ar nesta quarta-feira, agradecendo a sua companhia. Olha, Maria Esther, você sabia que os resíduos que você aí de casa produz na sua residência pode transformar a vida de muitas famílias? Sim, esse lixo todo aí
pode se transformar em renda, Marista. Em renda. Em Chapecó são 15 associações de catadores que trabalham diariamente na reciclagem do lixo. E uma dessas associações chamou a nossa equipe aqui do SBT Meio Dia para mostrar as dificuldades que eles estão enfrentando pela falta de conscientização da população. Vamos ver. É assim que chegam os resíduos por aqui. Muito lixo orgânico que não deveria estar misturado acaba vindo junto com os materiais recicláveis. A associação recebe materiais de empresas e cerca de 12 cargas da coleta seletiva por semana. O problema é que 40% dos resíduos recebidos são rejeitos que deveriam ir direto para o aterro sanitário. Hoje o maior desafio nosso é o resíduo que vem muito misturado, né? Tem bastante lixo, madeira, comida, até bicho morto vem no meio, né? Só aqui nesta cooperativa são 12 trabalhadores que tiram o sustento da família todo mês através da reciclagem. São cerca de 250 toneladas de resíduos reciclados mensalmente, um número que poderia aumentar se a população colaborasse. Em Chapecó, a gente tem coleta seletiva 3 vezes por dia. A prefeitura investiu um grande valor em container. O que está faltando para as pessoas se conscientizar? A separação correta do lixo em casa faz toda a diferença no resultado do trabalho dos catadores. Por isso eu vou conversar com a Marina, ela que é bióloga e vai nos dar algumas dicas de como separar corretamente os resíduos. Marina, tem algumas etapas na separação do lixo, né? Exatamente. O ideal é separar em três frações que a gente chama. Os recicláveis, os orgânicos e os rejeitos. Orgânicos é aquele resto de comida, aquilo que a gente não tem o que fazer e aquilo que pode virar adubo. Rejeitos é aquele lixo do banheiro ou aquilo que de fato não dá para fazer adubo e também a gente deve colocar no lixo que vai para o aterro sanitário. E os recicláveis, que é aquele de mais valioso que pode virar outras coisas lá nos catadores. São todas as embalagens de papel, plástico, vidro e metal. E aí sim a gente tem que ter um cuidado com elas para que chegue lá nos catadores de um jeito organizado, de um jeito limpo e que possa ser reciclado de fato. Os recicláveis, embalagens, né, caixa de leite, rolinho de papel higiênico, todos esses materiais recicláveis a gente guarda por mais tempo, né, até que enche o nosso lixeiro aqui e coloca na coleta seletiva. Sempre com o cuidado para, por exemplo, lavar. Abre as caixas de leite, litros de iogurte, embalagens que sobrem resíduos aqui, é legal que a gente lave antes de descartar. Por quê? Vai dar mau cheiro, vai atrair insetos, outros bichos, né? E vai ficar contaminado quando chegar lá na catação. Além da contribuição para o trabalho dos catadores, a separação correta dos resíduos contribui muito para a diminuição dos impactos ambientais causados pelo lixo. Para conscientizar a população, está acontecendo nesta semana uma mobilização mundial chamada Semana Lixo Zero. E o convite é para que vocês, em casa, ou nas empresas, ou em qualquer estabelecimento, faça alguma ação com vistas ao ser lixo zero. Desde separar resíduos, acondicionar corretamente, enviar para coleta seletiva, conhecer uma associação de catadores. A gente em Chapecó tem várias campanhas, né, de tampinhas, lacres, caixa de leite, óleo de cozinha. Tem uma série de ações que você pode fazer e contribuir para que Chapecó seja uma cidade lixo zero. Legal, hein, Fernando? E é para a gente mostrar, claro, o exemplo de Chapecó, mas que vale para todo o nosso estado, de que as pessoas dentro de casa, fazendo essa separação do lixo, já ajudam e muito esses profissionais lá na frente, né, Fernando? Olha, eu conheço muitos profissionais, né, da reciclagem em Florianópolis, no Alto da Caieira. São famílias inteiras, Maria Esther, que dependem disso, né, Fernando? Dependem do papel que vai para a caixa certa, para o plástico, que é muito importante para eles, a lata de alumínio. E nos prédios, vamos combinar, né? Nos prédios, quem mora em condomínio já tem. Já é tudo prontinho, claro. É só ter vontade de botar de casa, o vidro né? no certinho. Agora, quem mora em casa, separa, torna hábito. Pensa, toda vez que você vai jogar na lixeira, pô, isso aqui é dinheiro para uma família que precisa. É dinheiro. Uma das cenas mais impressionantes que eu já tive na minha vida, quando na 5ª série a escola levou a gente para conhecer um lixão. Um lixão. O maior lá da região sul do estado.
e eu pude perceber a quantidade de famílias que vivem do lixo, Maristela. Pois é, Fernando. E é um trabalho muito dolorido, é doído. Então... Vamos tornar a vida da pessoa mais fácil. E aí, o que a gente vê é que assim, muita gente pensa, pô, mas é difícil ficar separando o lixo, mas se torna um hábito. É hábito. Porque eu faço isso, eu não fazia antigamente, né? É verdade. Quando você cria, você já sabe que, ó, você fala, não, esse aqui não vai nesse lixo, esse vai no do lado. É muito simples, se torna um hábito, você dá uma limpadinha na caixa de leite, igual ela mostrou, você pensa que isso daí vai ser usado lá na frente, vai ter alguém que vai precisar desse lixo. É verdade. E tem gente que é um trabalho muito difícil, né? E tem gente que vive disso, e muita gente, aliás. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Podemos ir, dona Jéssica Sescon? Você manda e a gente vai, Jéssiquinha. Olha aí, ó, tem boa notícia para os amantes da arte em Joinville. Um novo decreto está liberando por lá a abertura de teatros e cinemas. É sim, Fernando, claro que respeitando as regras, né? Mas de fato está sim agora liberado por conta desse decreto. O que também pode funcionar agora são os provadores de roupas nas lojas e nos comércios em geral. O David Sacramento vai contar pra gente mais detalhes do que pode funcionar em Joinville já a partir de amanhã, hein, David? Bom dia! Bom dia, Cibele, Fernando, Maria, todos que estão acompanhando aí o SBT Meio-Dia. Exatamente. Novas flexibilizações poderão acontecer amanhã aqui em Joinville, devido a essa mudança, né, na flexibilização e por conta da matriz de risco, onde Joinville, né, que é da região Nordeste, está inserida. Teve essa mudança e agora novas flexibilizações poderão acontecer aqui na cidade. Nós preparamos uma tela para poder mostrar o que é que vai funcionar agora. Olha só, permitidos congressos, palestras, seminários, feiras, exposições e eventos sociais. Boa notícia também para o cinéfilo, porque estão permitidos com este novo decreto a abertura dos cinemas. Teatros também podem abrir, assim como os museus. Os pais que quiserem levar os filhos nos parques e praças já podem comemorar, porque a permanência nesses espaços foi liberada, fazendo, claro, o uso da máscara. As provas de roupas nas lojas também foi autorizada. Mas, claro que vai continuar ainda as fiscalizações nessas lojas. Então, se você for numa loja, perceber que não tem álcool em gel, perceber que tem pessoas circulando na loja sem o uso da máscara, poderá estar indo na ouvidoria, ali no site da prefeitura, acessando e fazendo a sua denúncia, porque a equipe de vigilância está a postos para poder ainda realizar o seu trabalho e verificar se essas lojas estão cumprindo com essas medidas de segurança. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. É isso, né? Boa notícia para quem agora com segurança vai poder frequentar então os teatros e também ter mais conforto para comprar, né, Fernando? Provar os itens nas lojas, tudo com cautela, aos poucos vai sendo liberado. Pois é, mas nem tudo é festa, nem tudo é notícia boa. Já está lá no sc10.com.br, na minha coluna. Florianópolis teve reunião nesta terça-feira, vai aumentar e muito a fiscalização, vai contratar mais vigilantes, vai reforçar a fiscalização nas praias para o feriado. O prefeito disse o seguinte: chega de baladas e festas particulares. Fiscalização rígida. Florianópolis também vai reativar as UTIs, todas. Ou seja, Sibeli Fávero, a gente vai mostrar agora aqui no SBT Meio-Dia que os casos de coronavírus estão crescendo novamente em todo o estado. Não era esta notícia que a gente gostaria de trazer nesta quarta-feira, mas é fato. É sim, Fernando. E a impressão é que as pessoas imaginam que a situação esteja melhorando, só que os números mostram o contrário. A gente vai começar agora mostrando que os leitos de UTI estão cada vez mais ocupados. Como o Fernando disse, vem feriado por aí, isso acende o alerta no estado por conta da possível aglomeração que tem tentado ser evitada nas fiscalizações que a partir de agora vão ser intensificadas. O Arlis Amaro vai trazer para a gente as informações sobre esse assunto e essa preocupação também com o feriado, né, Arlis? Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia para todo mundo ligado aqui no SBT Meio-Dia. Nós mostramos ontem aqui que já teve hospital aqui na capital que registrou 100% de ocupação no leito de UTIs essa semana. E o número de casos não para de subir. Olha só, lá em 4 de agosto foram confirmados mais de 152 mil casos. Na metade do mês passado, este número ultrapassou 211 mil casos e agora, final de outubro, este número já chega a quase 250 mil casos em todo o estado. São números preocupantes e também o que chama atenção é o número de mortes, né? Lá no começo de agosto foram registradas 1.453 mortes
seguido no meio de setembro de 2.614 mortes, 2.614 mortes, portanto, e agora já passam de 3.000 mortes confirmadas aqui em todo o estado. No boletim divulgado pela Secretaria de Estado, o que chama a atenção também é que a maioria dos casos confirmados são de mulheres entre 30 e 39 anos. E vem feriado por aí, no dia 2 de novembro é feriado em todo o país, aumenta muito o número de turistas circulando aqui na Grande Florianópolis. Nós registramos aqui também no SBT Meio-Dia, que no feriado de outubro, vários pontos de aglomeração foram identificados, registrados aqui, festas, praias lotadas, e a gente quer saber como vai ficar agora nesse feriado. A gente vai conversar agora com o Ivan Couto, ele é comandante da Guarda Municipal aqui de Florianópolis e tem as informações. Comandante, como a Guarda Municipal vai se preparar para intensificar a fiscalização aqui em Florianópolis? Boa tarde. Boa tarde. A Prefeitura de Florianópolis, o prefeito Jean Loureiro, está criando uma articulação com os municípios da Grande Florianópolis. Então, ele já realizou reuniões com os outros prefeitos da Grande Florianópolis, também com o secretário de Saúde do Governo do Estado. A ideia é integrar as forças, tanto da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, as vigilâncias sanitárias, para que a gente possa ter esse trabalho preventivo, garantindo que a gente consiga transmitir a informação de que ainda estamos num período de pandemia, levar essa conscientização, trabalhar para que as pessoas realmente reforcem cada vez mais os cuidados com relação a essas regras. Importante destacar que amanhã, às 9 horas da manhã, nós teremos uma outra reunião, essa coordenada pelo prefeito Jean Loureiro, com uma grande participação dos demais membros da Grande Florianópolis. Então a gente vai ter a participação de uma grande força-tarefa para que a gente também possa ter outros assuntos e outros objetivos que serão traçados para que a gente possa garantir, sim, que as pessoas continuem respeitando essas regras, sempre lidando de forma preventiva, orientando e levando essa conscientização de que a gente precisa manter as regras de higiene, as regras básicas de respeito aos decretos, para que a gente consiga manter esse controle. A gente tem que ter justamente esse respeito a essas regras para evitar esse acréscimo, esse aumento que a gente teve recentemente, voltando a esse estado de normalidade. Isso vai ser definido na reunião de amanhã às 9 horas. Comandante, agora se a Guarda Municipal identificar praias lotadas, vai ter alguma ação ostensiva para mandar as pessoas para casa? O que a Guarda Municipal pretende fazer? A utilização das praias, ela continua sendo permitida. A gente vai aguardar a reunião de amanhã, então as pessoas podem estar na faixa de areia. O que não pode é permanecer, o que não pode haver é aglomeração. Então, os bares e restaurantes estão até então permitindo a utilização da faixa de areia para a colocação de mesas. O que não pode haver é a aglomeração, tanto na praia como nos demais pontos. Então é importante as pessoas terem bastante cuidado com relação a isso, estarem sempre utilizando as máscaras, né? E ter as regras de higiene, como higienização das mãos, utilização de álcool em gel. Isso é muito importante para que a gente consiga controlar. Aquilo que foi feito, a gente vai continuar fazendo, a Guarda Municipal vai continuar tendo atenção. Nós vamos estar com as nossas equipes atentas com relação a essa questão, trabalhando em conjunto com as demais forças, Polícia Civil, Vigilância Sanitária e a Polícia Militar. Tá certo, comandante. Obrigado pelas informações. Essa reunião, até que o Fernando comentou ontem, aconteceu por videoconferência e nada muda por enquanto, nenhum decreto novo foi divulgado nessa reunião que aconteceu ontem aqui em Florianópolis com os prefeitos da Grande Florianópolis. A gente continua acompanhando esse aumento de casos de Covid aqui na capital. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Arlis, pelas informações, né, trazendo essa preocupação. Ficou claro que dá para acessar, né, Fernando, a praia, mas não dá para aglomerar. Então, quem estiver ali tem que estar circulando. E a partir de amanhã isso pode mudar, porque é uma nova reunião, 9 horas da manhã. Por enquanto, o prefeito já decidiu mais rigidez nas fiscalizações e também impedir aglomerações, festas e festas particulares. O Ministério Público de Santa Catarina emitiu um comunicado pedindo para que a Prefeitura de Balneário Camboriú, Cibele Fávero, recomende cautela, evitando aglomerações no feriado de finados. É sim, um aumento da fiscalização que o repórter Estevão Limana vai trazer para a gente agora essas informações. Preocupação então na região de Balneário Camboriú e também no Vale do Itajaí por conta desse feriado e dos números que estão crescendo, né, Estevão? Bom dia. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. Infelizmente, esse é o panorama.
A gente sabe que durante os feriados prolongados, o feriadão em si, há um grande aumento de turistas, de pessoas das cidades vizinhas que vão até o litoral norte, principalmente em Balneário Camboriú. Assim foi no feriado de 7 de setembro e também no dia 12 de outubro, o Dia da Padroeira do Brasil. Mas agora, então, o Ministério Público de Santa Catarina está recomendando que a Prefeitura faça algumas ações, que priorize e avise a população para ficar mais em casa, evitando assim aglomerações. A gente sabe que a região da Foz do Rio Itajaí, onde está contida a cidade de Balneário Camboriú, teve uma regressão no panorama do risco de contágio do coronavírus, agora está no risco grave, na bandeira laranja. Por isso, a capacidade dos hotéis, por exemplo, já foi diminuída de 80% para 50%. Conversei com a Prefeitura de Balneário Camboriú hoje pela manhã. A Prefeitura ainda não quis se pronunciar, disse que na parte da tarde vai emitir sim uma nota para avaliar e ressaltar quais são as principais medidas que serão adotadas no feriadão agora de finados para conter as aglomerações e possíveis eventos e festas que vêm ocorrendo na cidade durante todos os finais de semana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Estevão, pelas informações. A gente viu que travou um pouquinho a imagem, mas ele conseguiu trazer as informações para a gente. E olha, teve atualização no mapa de risco da Covid-19. Algumas regiões saíram da classificação de risco grave, mas outras entraram. Nessa nova atualização que você vai acompanhar agora aí na tela, um aumento nos casos, ele alterou em 2 regiões para a classificação de nível grave. Com essa nova matriz, foram identificadas algumas regiões em estado de alerta, como, por exemplo, o caso do Extremo Oeste e também da Serra, onde o número de óbitos e de casos aumentou nos últimos dias e tem uma projeção de aumentar mais ainda. Além disso, segundo o Centro de Atenção de Emergência em Saúde Santa Catarina, está em alerta também para a evolução do Covid-19 em todo o estado. Agora você acompanha um comparativo de como estava o mapa de risco em Santa Catarina e como está agora. Claramente a gente percebe o aumento ali das regiões na cor laranja, que simboliza esse nível grave. Ali aponta essa baixa ocupação de leitos de UTI que a gente vem falando, ainda é registrada nas cidades, mas o nível grave se dá imediatamente antes do nível gravíssimo, que é o que estamos vivendo agora, onde aí sim a situação fica mais preocupante. Por isso, o alerta. E agora, comparando as regiões que tiveram mudanças, você acompanhou no telão, Tivemos esse aumento. Agora são 8 regiões no risco grave e o alerta para todo o estado. Você vai acompanhar agora também um telão sobre a ocupação nas UTIs em Santa Catarina e também na Grande Florianópolis. Olha só como é que está a situação nesse momento. 59,9% de ocupação total dos leitos em Santa Catarina, um número significativo, e na Grande Florianópolis mais preocupante, já que no geral são 68,2% de leitos ocupados nos hospitais da Grande Florianópolis. Nesse momento são 258 os leitos ativos. E nós continuamos falando sobre esse assunto, mas agora vamos trazer para essa conversa a infectologista Regina Valim, para esclarecer mais para a gente esse aumento de casos, acredito que dá até para dizer acelerado de casos, e também se por acaso seria uma terceira onda de coronavírus. A gente acompanha esse tipo de informação já sendo repercutida. A infectologista vai responder para a gente. Dá para considerar, doutora Regina, uma terceira onda de Covid-19 em Santa Catarina? Bom dia. Oi, bom dia a todos. Então, é um pouco difícil da gente de considerar como uma terceira onda, acreditando-se que a gente ainda se encontra na primeira onda. Então, apesar de nós termos passado por um registro menor de casos algumas semanas atrás, nós ainda não conseguimos sair da primeira onda realmente da doença. Então, difícil a gente falar em terceira onda quando a gente ainda não conseguiu nem sair da primeira. A gente ainda tem realmente o que talvez leve a pensar numa terceira onda é porque a infecção do Covid-19, pelo SARS-CoV-2, ele não é uma infecção retilínea. Então, o que acontece? Ocorre
pico de número de casos, depois houve uma defervescência, né, desse pico, e novo pico novamente a gente está vivendo. Mas, na verdade, a gente não chegou a ficar em nenhum momento numa situação confortável para dizer que realmente a onda de infecção tinha diminuído de forma significativamente, né? Então, por isso é difícil a gente dizer que estamos vivendo uma terceira onda, já que a gente não conseguiu vivenciar um período realmente de maior tranquilidade. E aí, né, doutora, a importância do alerta para as pessoas sobre a situação em que nós estamos e os cuidados que precisam ser mantidos e redobrados. Eu acredito, doutora Regina, que esse afrouxamento nas restrições, ele acaba sim dando uma noção de que a vida vai voltando ao normal. Só que aos poucos, como agora mais uma vez, a gente acende o alerta para uma situação que pode acabar regredindo para medidas um pouco mais restritivas por conta do aumento no número de casos. Como que você, como doutora da área, avalia a situação nesse momento no estado? Ela é uma situação bastante preocupante, né? Porque a gente tem acompanhado a ocupação de leitos, está sendo importante essa ocupação, capacidades de UTIs realmente com algumas UTIs já lotadas, né? Então, isso realmente é preocupante, né? Eu gosto sempre de dizer que quando começou a epidemia, parecia que nós íamos ter alguma coisa segregada. Quem era de risco? Eram as pessoas idosas, as pessoas que tinham alguma comorbidade, e o resto da população que não tinha comorbidade nenhuma, era mais jovem, que não ia fazer de jeito nenhum uma doença grave. Talvez a gente tenha passado isso de forma errônea para a população, né? E não é isso. Na verdade, essas pessoas que têm comorbidade, pessoas que são de idade, né, mais idosos, eles têm um risco acrescido de doença mais grave. Risco acrescido. A chance de uma pessoa jovem, sem comorbidade, fazer doença grave, ela existe. né? Tanto que a gente está vendo pessoas gravemente doentes de 30 anos, de 20 e poucos anos. Então, assim, todo mundo é suscetível e todos somos suscetíveis a fazer doença grave. Isso é que tem que ficar na cabeça de todos. Né? E o relaxamento das ações, na verdade, não quer dizer que não existe mais epidemia, não existe mais nada, eu estou livre, eu não preciso usar máscara, não preciso mais me preocupar com higienização, posso aglomerar? Não, também não é isso. A flexibilização quer dizer o quê? Só permite que as pessoas elas possam tentar voltar a fazer as suas atividades que foram coibidas por causa de medidas mais restritivas, mas que o cuidado não pode ser relaxado. Doutora, e desses cuidados todos que a gente vem falando aqui no SBT Meio Dia desde o início, né? Exatamente como a doutora Regina falou, a ideia é conseguir conviver com o vírus desde que exista proteção para isso. E por isso que essas medidas a gente acompanha, né? O afrouxamento, restringe, afrouxa, que é acompanhando esses números. Nesse momento, existe algo nessa forma de prevenção das pessoas, que é o que mais preocupa vocês? Uso de máscara, aglomeração. Qual seria o ponto que nesse momento preocupa mais no estado? Eu diria que é a aglomeração. Porque a gente sabe que a máscara, ela funciona como uma barreira, mas ela não é uma barreira de 100%, né? Até pela própria característica da máscara que estamos usando, né? Então, se eu estou mesmo de máscara, mas num lugar aglomerado, eu fico em risco de me infectar, fico em risco de infectar outra pessoa. Então, eu acho que o risco maior realmente que devemos evitar é a aglomeração. Obrigada, doutora, pelas suas informações, sempre aqui no SBT Meio Dia, informando e alertando a população junto conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço estar com vocês mais uma vez. Doutora Regina Valim, infectologista da DIV Santa Catarina, trazendo um alerta para você que, apesar das medidas e desse desejo de voltar à vida normal, a gente precisa não esquecer, Fernando, de continuar se cuidando. Porque essa é a intenção, é que a gente volte à vida o mais normal possível, o quanto antes possível, mas para isso as pessoas precisam continuar se cuidando. Muito bem. Recado dado, hein? Recado dado, dona Cibele Fável.
Interatividade aqui no SBT Meio Dia. Vamos ver, quem está interagindo com a gente aqui agora é o Eric Martins. A gente perguntou no comecinho do programa o que o Laércio Botega e a dona Maricotinha estão fazendo de Kombi sentido sul do estado. O pessoal respondeu. O Eric, bom dia. Eu acho que a Maricotinha e o Laércio foram ver o cabritinho. A cabritinha? A cabritinha. Oi, Bia, bom dia. O Laércio vai levar a Maricotinha para dar uns mergulhos. Pode ser. Eu também acho tem que boas pode praias ser. lá no sul, Laguna. A Eva, bom dia, povo lindo do jornal. Será que a dona Maricotinha vai passar em Criciúma? Terra boa, Criciúma. E a pequena Eva, obrigado, Eva, pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Então, vamos acabar com esse suspense. Será que a Kombi está rodando ainda? Deixa eu ver. Imagens ao vivo, direto do sul do estado. Lá está Laércio Botega, já parado na BR-101, hein, Laércio? Na ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Ih, será que não fundiu o motor dessa Kombi ainda não, hein, Laércio? Bom dia, Laércio. Bom dia para dona Maricotinha também. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther. Olha, a gente veio de Florianópolis, paramos aqui. Não deu problema com o motor da nossa Kombi, que está aqui, eu vou mostrar mais uma vez. A Kombi do SBT Meio Dia circulando por Santa Catarina. A gente saiu de Florianópolis, estamos no sul do estado, mas por um motivo especial. Vocês perguntaram aí o que a gente está fazendo? A gente está procurando ainda o bezerro Ferdinando. Para quem não sabe, no começo do mês, um bezerro de estimação foi furtado lá na cidade de Palhoça. É o bezerro da dona Ondina, uma senhora muito simpática. A gente está atrás desse bezerro. Só que eu não vim sozinho, como vocês sabem, eu vim com ela lá, ó. Ela! Olha aqui. Vem cá! Oi. Acho que tá pela aqui, ó. Ele tá por aí? Acho que tá pela aqui, ó. Tá por aí? É, eu escutei um bé. Não, boi não faz bé, Maricotinha, faz mu. Ah, é, mu. Eu acho que ele tá ali, botou só a cabecinha. Ele tava por aqui? Botou a cabeça ali, ó. E aí se escondeu-se de novo. Pois é. Mas eu tô aqui atrás dele, meu Deus do céu. Então, a Maricotinha veio comigo. Ó, o que é isso aí? Isso aqui eu acho que era um pedaço da zorba dele que ele tava usando, o Ferdinando. Quem tava usando, o Ferdinando ou quem levou o Ferdinando? Pode ser até quem levou, né? Só ver pelo cheiro eu já sei. Ah, é de quem levou. É de quem levou. Ela veio comigo na Kombi. Como é que tava o passeio da Kombi? Tava fresquinho, né? Ah, bem fresquinho, é. Olha, Fernando! Eu lancei na tua cara. Eu comi um negócio ali na viagem, minha filha. A Kombi joga pra um lado, joga pro outro. Quando eu vi, ó, bloco. Teve uma hora que a Kombi deu uma sambada assim. Eu fui obrigada a lançar na cara do Fernando. Só rabiei da Maria Esther e dele, bem na cara dele. Porque tem a cara do Fernando. Tem a cara do Fernando na Kombi. Tem a cara do Fernando na Kombi. E a gente tá aqui no sul do estado procurando bezerro. A gente recebeu informação, a Maricotinha tava no meio do caminho. Ela disse, não, eu quero ir com vocês. Olha, não vou me descansar, né? Ou não vou me sossegar enquanto eu não achar o Ferdinando. Onde ele estiver, nós vamos atrás. Vamos atrás. Ó, tamo indo, né? O caminho é esse aqui, né? É, o caminho é esse, ó. Pega um pedaço de pau também. Pedaço de pau aqui, ó. Nós Deus com o pau na mão, né? Olha, até estragou o topete do Laércio. Ele tá com a Hebe Camargo. Já não passou toca. laque tudo, gente. Gastei um tubo de laque. Ah, mas tá bonito, tá bonito. Vamos embora procurar? Vou mostrar pro pessoal só aqui a ponte, ó. Ponte Anita Garibaldi. Anitta. Aqui de Laguna, foi inaugurada em 2015. Bonita ponte, né? Linda. Quer ver de noite? Ela é toda iluminada, minha filha. Não tá mais iluminada. Ah, não pagaram a luz. Não pagaram a luz, cortaram a luz da ponte. Vai dificultar a nossa procura pelo Ferdinando. Não tem luz, tá escuro. É verdade, no escuro. Né? Tá escuro aqui. Tá então, cidade bonita, a Laguna aqui, mais ao sul ali é Tubarão, Criciúma. E a gente vai continuar procurando o Ferdinando. Responde aí no WhatsApp. Jéssica, coloca o WhatsApp aqui, ó, o pessoal mandar. Vê se alguém onde deve achou. estar. Né? Dá uma pista pra nós, né? Dá uma pista pra gente. Onde deve estar o Ferdinando? Cadê o Ferdinando? Cadê o Ferdinando, Jesus? É? Oh, querido, volta para o seio da sua amada. Ela espera te ver com aquele caminhão voltando, do farol baixo, para-choque duro. Volta, Ferdinando. Tá, então, a gente agora devolve para vocês do estúdio. A gente vai continuar procurando o Ferdinando aqui. Ela cismou com o meu tupete. Vamos pra Kombi? Vamos pra Kombi. Já, bom, a gente vai pra Kombi agora. Vamos continuar a luta. Tchau pra vocês, a gente vai agora. Tá continuar procurando o Ferdinando. A gente volta a qualquer momento aí ou amanhã. Vamos lá. Tá me ouvindo? O Laércio. Olha aí, ó. A Kombi deve estar fresquinho aí dentro. Tá me ouvindo? Tu cuida com a Maricotinha aí, porque Fala, na região Fernando. de Laguna... Tô te ouvindo, fala. Precisa berrar também. Tu cuida com a Maricotinha aí, porque na região de Laguna tem os botos aí, Laércio Botega.
E tu sabe que boto engravida mulher. Mulher solteira, tipo assim, a maricotinha, quando tá fugindo de casa longe do marido. Então, preste atenção, tem os botos rosas que ajudam os pescadores aí em Laguna. Ó, maricotinha de olho aberto, hein? O Tibério tá de olho. O Fernando falou no estúdio lá e lembrou que aqui tem os botos em Laguna. Tem que cuidar, mulher. Tem boto, é? Tem, os botos pescadores aqui. Eu adoro quando eles botam. Tem boto ou é boto? É boto. Ah, não é boto. Não Eu é gosto boto, quando é boto. É boto, Maricotinha. Ah, nós vamos matar do boto. É o boto. Eu vou mostrar pra Maricotinha o boto aqui. Quer ver o boto? Eu quero ver ele dar o boto. Deixa eu ver o que tem dentro da Kombi aí. Vou embarcar com a Maricotinha aqui pra gente continuar procurando. Deixa eu ver o que tem dentro dessa Kombi aí. O que vocês levaram pra passar os 3, 4 dias que vocês vão ficar dentro dessa Kombi? Além desse pau que eles estão carregando aí pra cima e pra baixo. Deram outra dica. Ah, vocês querem conhecer então o que a gente tem... Eles querem ver o que a gente tem dentro da Kombi. Meu Deus do céu. Tem água, vem cá, mostra aqui. Tá tem tudo água. tem água. Ó, tem água. Tem pau. Tem pau. Tem Tem mais isso o aqui, quê? ó, pra desestressar, a gente vai ficar apertando no meio do Aperta a caminho. bolinha, tem fio. Ali, ó. Tem a mochila, aqui tem um cadáver. Aqui tem um cadáver. Tem isso aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar. Não, bota a marca. Isso aqui é a grande fórmula, a escuma, que deixa duro. Ó, gurias, quem quiser comprar, ó, é só passar, fica Topa a duro. marca. Fica duro. Igual o cabelo do Laércio. Tá aqui, ó. Aí tem a mochila, lanchinho a gente já comeu tudo. A gente já comeu no caminho. Tudo. A gente já comeu no caminho. Sacolinha, essa aqui é uma calcinha que eu trouxe pra trocar depois. Que a gente é pobre, mas limpinha, trocou a minha ali, ó, calcinha. tudo certinho. É, a gente anda com a calcinha limpinha, né, queridos? E o Fernando tá lá atrás, lá, ó. O Fernando tá lá, ó. O Fernando tá ali todo gomitado. Olha lá, ó. Tá lá ele, a Maristé tá Maristé. aqui, a Cibele, o Prisco. E lá tá a dona aí, ó. Maricotinha. Olha lá a Maricotinha. Liga o ar, Laércio. Liga o ar pra dona Maricotinha. Não tem ar-condicionado. Que é isso? Ar-condicionado é o vento nos cornos, dá cada zunido nos ouvidos. Ela quase morreu Parece que a no gente tá caminho. indo de moto. O que tu falou? Um dia dentro da Kombi é como se fosse o quê? Parece que a gente levou uma camaçada de pau. Olha, passar uma viagem dessa dentro de uma Kombi, gente, é a mesma coisa que amarrar a gente no poste, dando com o rei nas costas, dando com o pau nas costas, é a mesma coisa. Tu sai moidinha daqui de dentro. Olha, filho, por que vocês não vieram junto? É, né? Ficou no estúdio lá, ó. Maristé, Cibele, Fernando. Depois eu vou dormir. Depois de comer. A hora que a gente achar o Ferdinando, pior, né? Botar ele aqui dentro ainda, hein? Vai ser eu, tu e o Ferdinando aqui dentro. Não, acho que eu vou deixar tu. É, pois é. Fica tu e traz ele. Sim, o Fernando trazer pra cá. Isso aqui é quase uma... Olha, sério, sem mentira nenhuma, tá? De Florianópolis pra cá, eu acho que emagreci acho que uns 10 quilos. Que emoção, né? Eu também. Meu Deus, eu tô seca. Eu tô até a fraca das ideias, rapaz. Isso dá uma pressão na cabeça. Ó, tu tá bem tola. Não sei mais nem quem eu sou. Tu é a Maricotinha. Eu sou a Maricotinha? Ah, muito obrigada de lembrar. Mãe de 6 filhos, mulher do Tibério. A mãe de Vanderlei Sidney, né? Claudinei, né? Mas eu tô bem tola, bem desorientada, bem Vamos trazer os dois pra cá, os três pra cá. A Cibele, o Fernando e a Marista. Até o Prisco pode trazer. Claro, o Prisco, pô. Bota o Prisco aí sentado aí, ó. É? A coisa linda. É? Tchau, Laércio. Tem que... Não basta estudar, gente. Tem que andar de Kombi. Né, querido? Exatamente. Tchau, Laércio. Ah, mas aqui é divertido. Agora a gente volta assim pro estúdio, Fernando. Fernando, que é isso, gente? Eu juro, eu tô com pena deles, Fernando. Tá fresquinho na Kombi. E eles vão continuar a viagem ainda. Vão indo até encontrar o... Mas tu sabe que eles bezerro. saíram de Florianópolis 9 da manhã, um pouco menos. Estão em Laguna. Um pouco menos das 9 da manhã. E ainda estão em Laguna. Eu acho que essa Kombi já quebrou no caminho umas 3 vezes. Tu imagina como tá fresquinho dentro dessa Kombi, né? Então é isso. O nosso veículo que vai rodar por toda Santa Catarina é o veículo oficial do SBT Meio-Dia. A Kombi, que hoje está levando Maricotinha e Laércio Botega para o sul do estado. Eu quero só ver onde é que isso vai dar. Será que vamos achar o touro? Eu acho que sim. O bezerro, né? Você fala... Já tô chamando de touro, já que uma hora dessa já cresceu. Ô, Ferdinando, onde é que tu tá, Ferdinando? Tá no sul do estado? Mas aonde aí no sul? Perto de Criciúma? Ah, pra região de Braço do Norte.
Tu quer voltar pra casa? Eu pensei que eu fosse ver isso na minha vida. Quer voltar pra casa ou não quer? Ai, meus 8 anos de faculdade. Vai. Ai, eu vou morrer. Bota de novo. Só mais uma vez. Ai, Fernanda, eu tô chorando, gente. O apresentador do SBT Meio Dia entrevistando o Bezerro, gente. Eu juro. Vai. Não Tchau, acredito. deu, Ferdinando? Ai, chorei. Fica quieto aí. Fernando, vou falar de adoção agora. Tá. De uma coisa boa, uma notícia muito boa aqui para o nosso estado. Porque a gente sabe que adoção é um ato de amor. Isso a gente já sabe, né? Seja por escolha ou ainda por impossibilidade de gerar um filho biológico. Em Santa Catarina, esse ano, 276 crianças receberam um novo lar. E é muita alegria, é muito bom para essa criancinha que vai receber uma nova família. Mas a família que recebe a criança, que abraça a criança, também é modificada, Maria Esther. E a boa notícia é que a pandemia agora não interferiu e nem atrapalhou em nada o sistema de adoção. Uma das famílias que conseguiu fazer o processo é lá do sul do estado e a gente vai conhecer essa história agora. Maria Edneia, conhecida como Neia, é uma dessas mamães que, assim como ela mesma diz, está grávida de coração. A família, que mora em São Martinho, no sul do estado, decidiu pela adoção em setembro do ano passado. Ela e o marido Anderson já têm uma filha de 19 anos, a Lívia, mas sempre tiveram o sonho de ter um casal. Em maio desse ano, receberam a notícia de que estão habilitados para adoção. Agora, eles aguardam apenas o telefone tocar para receber o pequeno Anthony. É uma ansiedade, mais ansiedade ainda, porque a gente não sabe o tempo que vai levar. Né, essa gestação, no caso a nossa agora já tem um ano, né? 1 ano e 1 mês já que a gente está aguardando. A gente fica apreensivo no começo. Será que quando que vai ser? Quando que vai vir? Mas o tempo vai passando e a gente vai levando a vida normal, mas sempre com aquela expectativa, né? A gente nunca chega a esquecer. Lívia também sonha com a chegada do irmãozinho. Um pouco angustiante, porque a gente não sabe quando que ele vai vir, mas a gente tem que viver um dia de cada vez e todo dia rezar para que ele chegue logo. A preparação da família já está a 1000. Neia fez até um diário onde escreve todos os passos da espera pelo menino. Até um ensaio fotográfico eles fizeram e o enxoval já está completo. Existe uma série de requisitos estabelecidos pela legislação para as pessoas que desejam adotar. O primeiro passo é procurar a Vara de Infância e Juventude para protocolar a inscrição. Também é necessário participar de um curso de preparação psicossocial e jurídica de adoção. Esse ano, em Santa Catarina, até o mês de setembro, 276 crianças foram adotadas. No ano passado, foram 316 nesse mesmo período. A média de adoção por ano no estado é de 500 crianças e adolescentes. A pandemia não atrapalhou o sistema de adoção. Num primeiro momento, o principal entrave foi a questão da habilitação dos pretendentes, mas a gente já iniciou, já fez até inclusive o primeiro curso de preparação de pretendentes de forma online, para justamente habilitar, para permitir que os pretendentes ingressem nos cadastros de adoção para adotar. Principalmente com a utilização da tecnologia, através de videochamadas, para permitir esse contato, e tivemos inclusive algumas comarcas que registraram até um aumento justamente pelo fato das equipes técnicas, ao não fazerem outras atividades que vinham fazendo, poderem focar nas questões relacionadas à infância e melhorar a qualidade na interação com os pretendentes e também com a criança. Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, existem 1.228 crianças e adolescentes acolhidas no estado. Dessas, 130 estão disponíveis para adoção. As demais aguardam a tramitação dos processos para regularizar a situação. Outro dado que chama atenção é em relação à idade. 48% são maiores de 15 anos. O tempo de espera para uma criança ser adotada depende de cada caso. A adoção de um recém-nascido leva mais tempo do que a de um adolescente. A gente trabalha muito os pretendentes para que revejam seus critérios, porque uma coisa sim é verdade.
todo filho, os filhos eles vão crescer, e quanto mais tempo se espera pelo seu filho, menos tempo você terá com ele. Então, se uma pessoa fica 10 anos numa fila para adoção, significa que ela terá 10 anos a menos com o seu filho se ela escolhesse uma criança maior, por exemplo. E aquele bebezinho, ele vai crescer, vai ser um adulto. Então, ser pai, ser mãe é para a vida toda. Legal, a gente vai acompanhar também quando esse filhinho chegar nessa família aí do sul do estado. Eu quero adotar. Você quer adotar, Fernando? Quero ter, pelo menos 2 adotados. Bonito, eu acho lindo. Muito bom. Legal. Olha, seguimos aqui porque agora tem interatividade, o Paulo está com a gente. Vamos lá. Vamos ajudar a achar o bezerro furtado. É isso aí, é a nossa maior missão é achar o terneiro. Celina, olá, SCC-SBT. Quem sabe o Ferdinando está em Araranguá? Terra boa, Será? Capital das avenidas, lá em Morro dos Conventos. Oi, Simone, Dona Maricotinha, dá uma passada aqui em Maruí. Talvez vocês achem o touro por aqui. Beijo. Que legal, lá do sul, hein? Anísia, oi, meus queridos. Faz um retrato falado do Ferdinando. Tem já? Com uma recompensa que já aparece. Já tem. Daqui a pouco a Jéssica pode mostrar de novo. A Maricotinha estava entregando com o Laércio esses dias na praia, né? O retrato falado. Valeu, Anísia. Bom demais. Daqui a pouco tem outras participações aqui no SBT Meio Dia. Minha gente, as eleições neste ano vão ser diferentes. Uma série de regras e recomendações do Tribunal Superior Eleitoral foram divulgadas. Mas você está por dentro de como será a votação neste ano? A nossa equipe foi até as ruas saber as principais dúvidas para poder ir até o local de votação. Tem horário para isso? Nós vamos ver agora na reportagem todas as explicações. Como vão funcionar as eleições esse ano? Não. Sabe onde tirar as dúvidas sobre as eleições? Não. TSE? É dia 15, né? Tem as eleições e depois outro dia da mulher. Me lembro só o dia 15. Das 7 às 10 são os idosos e das 10 até as 5 o restante do pessoal. Então, vou botar no Google, né? Como é que a gente tem que preparar para a eleição, para saber, né? Para a gente não pegar nenhum risco, Covid, né? Tem gente que não quer nem saber de política. Não tenho ideia. Tenho ideia. Como pretende se informar? Não quero nem me informar. Distanciamento, horários, como justificar? Em um ano tão diferente, votar se tornou um desafio para muita gente. Mas você sabe onde tirar essas dúvidas? Sinceramente, não sei. O que eu estou te falando eu acompanhei na televisão só. E alguma coisa que eu recebi no telefone. Mas eu não sei especificamente aonde tirar essas dúvidas, verdade? Isso aí realmente tem muita gente com dúvida, é verdade. Nós viemos até a sede do TRE para entender melhor como será o dia da eleição. E diferente dos anos anteriores, este ano não tem identificação biométrica. O TSE instituiu alguns protocolos sanitários para garantir garantir ao eleitor a preservação da saúde e para prevenir o contágio do Covid. Então, para as eleições, o eleitor deve comparecer à sessão eleitoral usando máscara. É recomendável que ele use máscara do momento que sair de casa até o momento que retornar para o seu lar. E também para facilitar a questão da votação, o TSE tirou a identificação biométrica. Então, o eleitor, na sessão eleitoral, ele vai se apresentar com um documento de identificação com foto ou com o e-título, se ele tiver feito a biometria, e ele vai assinar o caderno de votação. Então, a gente também recomenda para que o eleitor leve a própria caneta para a sessão eleitoral. Outra novidade é o Tira Dúvidas Eleitoral, um robô que atende através do WhatsApp e informa, inclusive, o seu local de votação. O eleitor pode tirar qualquer dúvida em relação à situação eleitoral. Como eu disse, somente eleitor com situação regular pode votar, então ele pode verificar isso tanto pelo e-título como pelo chatbot. Ele pode verificar o local de votação e ele pode verificar outros dados, como os protocolos sanitários do TSE para o dia da eleição. Você sabia que você pode justificar online esse ano? Não sabia. Direto no site? Então, o eleitor que não votar porque está fora do seu domicílio eleitoral ou porque ele está impedido do exercício do voto, ele pode encaminhar sua justificativa no dia da eleição pelo e-título,
ou em até 60 dias após as eleições pelo sistema Justifica, disponível no nosso site na internet. Quem ainda tiver dúvidas, pode ligar no 0800, que atende de segunda a sexta-feira, mas também estará de plantão no dia das eleições. O eleitor que tiver qualquer dúvida sobre o que foi falado aqui, ele pode ligar para o nosso 0800 647 3888, que será atendido diariamente das 13 às 19, horário especial no dia das eleições, das 6 às 18 horas. Então é isso, meio-dia e 25 minutos, primeiro turno dia 15 de novembro, segundo turno nas cidades onde vai ser realizado no dia 29. Com calma, álcool gel, máscara, você tem que votar, é isso. Olha, seguimos aqui, daqui a pouco tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e a Polícia Federal em Brasília já concluiu o relatório com relação à investigação dos respiradores e, segundo o relatório, não encontrou indícios contra o governador Carlos Moisés, assunto para daqui a pouco. E agora a gente fala do resultado do júri popular que aconteceu nesta terça-feira, no caso Gabriela Custódio, a jovem de 23 anos que foi morta em julho do ano passado. É sim, Fernando, a gente vem acompanhando esse caso e ontem mostrou para você ao vivo o momento em que o júri popular acontecia e agora a gente traz o resultado. Leonardo Natan foi considerado culpado. O julgamento teve início às 9 da manhã no Fórum de Joinville, onde familiares e amigos da jovem também estiveram presentes, teve protesto e agora a gente conversa ao vivo com o repórter David Sacramento, que acompanhou tudo desde o início do julgamento e vai trazer para a gente agora as últimas informações. Quantos anos ele deve cumprir, hein, David? Exatamente. O Leonardo Natan, ele foi considerado culpado pelo homicídio qualificado, homicídio doloso qualificado, onde há a intenção de matar. Ele matou a namorada dele no dia 3 de julho de 2019, com um tiro no peito, a Gabriela Custódio. E realmente, os 7 jurados, eles fizeram a análise ali, só que nessa análise, eles não quiseram acatar a qualificadora de feminicídio, porque eles entenderam de que o Leonardo, ele não matou a Gabriela por ela ser mulher e também não tinha envolvido ali uma violência doméstica. No entanto, ele vai aí cumprir 12 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio doloso qualificado. Outra coisa também bem interessante desse julgamento é de que ele acabou se estendendo mais tempo, porque estava realmente ali para ter 10 horas de duração o julgamento e acabou levando 12 horas. Começou às 9 horas da manhã e terminou às 8 horas da noite. Nós vamos mostrar as imagens aí, porque realmente durante esse júri foram feitas ali análises de vídeo, também foram feitas simulações de como o Leonardo ele utilizou a arma do crime. Também foi discutido durante o julgamento a ocultação dos celulares e da arma. Durante a fala do promotor Ricardo Paladino, ele chegou a enfatizar que estava convencido de que o Leonardo ele deveria ser condenado e que ele mentiu durante todo o seu depoimento sobre o desaparecimento dos celulares. Sobre a condenação, sobre o que aconteceu aqui ontem, os familiares da Gabriela poderão agora recorrer e poderão também aí recorrer dessa decisão da Justiça e tem 5 dias para fazer isso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. O David que acompanhou todo o julgamento ontem, entrou ao vivo aqui trazendo para a gente essas informações, inclusive falando do protesto que foi feito lá por familiares e amigos. E agora o resultado. Leonardo Natan considerado culpado, vai cumprir pelo menos 12 anos de prisão, Fernando. Olha, vamos falar do segundo impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva, porque foram escolhidos em sessão da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, uma sessão ordinária, os 5 deputados que vão compor o grupo da comissão especial. São 5 desembargadores, 5 deputados para esta comissão especial que vai decidir se o governador vai ao julgamento final no caso dos respiradores. O segundo impeachment contra o governador que já está afastado, Carlos Moisés da Silva. Quem tem mais informações para a gente é o Arlis Amaro, que está ao vivo aqui no SBT Meio Dia, está lá no Palácio Barriga Verde. Seguinte, a gente já percebeu pelos nomes que foram divulgados, viu, Arlis, que não está tão difícil assim do governador Carlos Moisés receber um voto favorável da Assembleia Legislativa. Na comissão especial do impeachment 01, que é o impeachment dos procuradores, a oposição era mais forte. Conta pra gente quem são esses deputados que vão participar da comissão especial, Arlis. Bom dia.
Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia novamente para todo mundo ligado aqui no SBT Meio-Dia. Bom, a sessão foi realizada ontem, como você comentou, aqui na Alesc, né? E esses 5 deputados que foram escolhidos, eles se juntam, então, aos 5 desembargadores que foram selecionados para compor o Tribunal Especial de Julgamento neste segundo processo de impeachment contra Carlos Moisés. Os deputados escolhidos, então, foram Valdir Cobalcini, do MDB, Fabiano da Luz, do PT, José Milton Schaeffer, do PP, Marcos Vieira, do PSDB e Laércio Schuster, do PSB. E eles devem ser ainda convocados até a próxima semana para se organizar, para escolher um relator que vai emitir um parecer sobre esse processo de impeachment e também para definir as regras do organograma de trabalho a partir de agora. E a gente continua acompanhando esse processo, o segundo processo de impeachment contra o governador afastado Carlos Moisés. Eu volto com você, Fernando. Obrigado, Arles ao vivo aqui no SBT Meio-Dia. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto com a entrevista de um novo candidato à Prefeitura de Florianópolis. Até já! Meio-dia, 35 minutos, de volta com o nosso SBT Meio-Dia. Vamos agora saber as propostas de um novo candidato para a Prefeitura de Florianópolis. Nosso convidado de hoje é o candidato Hélio Bairros, do Patriota, empresário formado em Direito, foi inclusive presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis, o Sinduscom, por 14 anos e agora concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito da capital catarinense. Candidato, obrigado por nos atender, um bom dia. Como é que o senhor... A eleição está se aproximando, um período muito curto de campanha. Como é que o senhor está recebendo esse calor da população? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu estou bastante animado e acreditando que as nossas propostas de mudança para uma cidade com liberdade econômica, com emprego e renda, possa realmente fazer a diferença no dia a dia das pessoas que aguardam essa mudança, essa transformação há mais de 7 décadas. O senhor, inclusive, já atuou como procurador do município, entende como é que funciona o processo. O que precisa ser melhorado? Nós precisamos urgentemente, no primeiro dia de trabalho, enxugar a máquina, reduzir o número de secretarias, o número de cargos comissionados e 30 dias para a prefeitura se manifestar em qualquer processo. Só assim nós vamos começar a geração de emprego e oportunidade nessa cidade. O senhor vai reduzir o número de secretarias também? É um projeto do senhor? Com certeza. Prefeitura mínima. Tirar a prefeitura das costas do contribuinte, daquele que quer empreender, daquele que quer investir e principalmente, Fernando, trazendo a segurança jurídica. Segurança jurídica... Para empreender, para aquele que quer investir, porque hoje virou aqui uma situação em que as pessoas ficam temerosas e os custos de qualquer investimento com a consultoria jurídica, a consultoria técnica, já prevendo que pode ser questionado qualquer licenciamento por parte do poder público. Muito bem. Acompanha o seu plano de governo, estudando aqui, candidato. A gente acompanhou lá muito com relação à tecnologia. Polo tecnológico, Florianópolis já é destaque, inclusive mundial, com relação à criação de startups, berços dessas startups. O que o senhor vai fazer diferente? Eu vou ampliar, nós temos um verdadeiro Vale do Silício aqui, várias empresas atuando globalmente e nós estamos ainda na era primitiva em termos de prefeitura. A prefeitura tem que estar a serviço do contribuinte, daquele que quer empreender, as informações. Veja só, Fernando. Uma informação hoje, consulta de viabilidade, que é básico, é essencial, nós levamos mais de uma semana para obter essa decisão da prefeitura, a tirar da era analógica e colocar a prefeitura na era digital como forma também de acelerar o processo de retomada de emprego e renda. Agora, com relação à abertura de novas empresas relacionadas à tecnologia, que benefício o senhor pretende oferecer a esses empresários que vêm para Florianópolis ou que pensam em abrir aqui ou trazer a empresa para cá? O que o senhor pensa com relação a isso? As grandes barreiras estão na legislação.
é insegurança jurídica, é o plano diretor que não permite. A nossa filosofia de liberdade econômica é fazer as mudanças na legislação para que aquele que queira empreender encontre o local apropriado e adequado. Claro, empreendimento sustentável, ninguém quer destruir a nossa ilha. É tudo dentro da mais perfeita transparência e legalidade. É criar as condições da prefeitura ser aliada, parceira daquele que quer empreender e criar as mudanças, alterar a legislação para que aquele que quer negociar dentro das normas legais encontrar o ambiente correto. Mudar a legislação. Por exemplo, os pontos principais que o senhor acredita que existe, que precisa dessa alteração? Plano diretor. Nós temos um plano diretor que eu me detive em analisá-lo. Os 10 principais eixos de desenvolvimento, Fernando, nenhum foi cumprido até agora pelo atual governo. Então, nós estamos já na véspera de renovação. Não aconteceu nenhum investimento que mudasse a vida das pessoas em Florianópolis. Qual é o empreendimento que surgiu? Qual é a empresa que se instalou em Florianópolis que tivesse uma geração de emprego importante para a nossa economia? Porque o plano diretor não permite. Tem um PL lá na Câmara de Vereadores que não vai resolver o nosso problema. Então, nós estamos, segundo o Estatuto da Cidade, nas vésperas de atualizar o plano diretor para que realmente ele faça diferença para aqueles que querem. Mas vamos lá para a prática, candidato. O que muda no plano diretor do senhor? O zoneamento. Porque, como o senhor falou, o plano diretor, ele precisa ser respeitado, até porque a gente vem acompanhando no Brasil, aqui mesmo em Santa Catarina, que o plano diretor, onde não existiu, o prejuízo foi gigantesco. E Florianópolis acaba sendo regrada por ser a ilha, a exploração, né, das belezas naturais. Se não tiver esse regramento, aí foi tudo por água abaixo. O que vai mudar na prática no plano diretor do senhor? O plano diretor tem que ser adequado aos novos tempos. Um plano diretor que está lá na Constituição, artigo 182, é um plano de desenvolvimento e uso do solo. Se nós não alterarmos ele, trazer para uma realidade de necessidade pós-pandemia, nós vamos frustrar a expectativa de você, cara eleitor, que está aguardando emprego, renda, o jovem que sai da universidade e não encontra aqui local de trabalho, está sendo excluído da nossa cidade, porque hoje ela não é inclusiva. Então, nós precisamos mexer naquilo que é necessário e parar de firula, parar de retórica, porque senão a tua vida vai continuar do mesmo jeito por mais 4 anos. Agora, é importante, né? Com relação às obras que estão acontecendo ou que, porventura, venham a acontecer, que pelo menos estão sendo anunciadas. A gente tem aí, por exemplo, a Marina da Beira-Mar Norte. O senhor acredita que são empreendimentos assim que Florianópolis precisa desenvolver nos próximos anos? Não só isso, Fernando. Florianópolis está atrasada no tempo, uma cidade que é, por vocação natural, turística. Não é só a Marina da Beira-Mar, é a Ponta do Coral, é um hotel decente na Lagoa, é trapiche, é acesso ao mar urgentemente. Agora, nós não podemos viver refém dessa ideologia de esquerda que sempre tem gerado problemas na geração de emprego e renda para a nossa cidade e mudar isso. Ou nós somos uma cidade turística e podemos realmente usar o mar como um atrativo diferencial em comparativo com o Nordeste, ou nós vamos ficar nessa mesmice, nessa eternidade de problemas graves e poucas soluções. Muito bom. O senhor fala em educação no seu plano de governo e coloca novas estratégias para a educação, mesmo que seja ela na rede municipal de ensino, inclusive com mais tecnologia. O que o senhor vai mudar nas escolas? Nós temos que desideologizar a educação. Educação, sala de aula é para aprender. Nós temos que pegar o nosso Vale do Silício, as empresas que estão aqui e fazer realmente uma imersão com essa gurizada que o mundo é tecnológico já hoje, mas vai ser muito mais, criar cérebros que possam pensar artificialmente e serem no futuro admitidos por essas empresas de tecnologia e startup que nós vamos fazer uma grande parceria para ter uma escola junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, aperfeiçoar tecnologia, vamos criar também os campinhos de futebol, quadra de tênis. Nós temos um tricampeão aqui em Florianópolis subutilizado. Vamos ouvir as experiências do Guga. Vamos fazer mudanças radicais, transformadoras na vida das pessoas para melhor e para todos.
Candidato, com relação à pandemia, eu costumo dizer aqui que nas outras eleições, nas últimas, a gente não tinha este assunto para ser discutido. É a primeira vez que a gente está discutindo pandemia, também numa corrida eleitoral. Muda alguma coisa se o senhor for eleito a partir de janeiro com relação às estratégias para conter o coronavírus em Florianópolis? É um dilema entre a saúde e entre a economia. Nós temos que fazer a opção pelos protocolos, pelo que está funcionando, cuidar realmente das pessoas que merecem, que estão no grupo de risco e liberar a economia para que as pessoas possam trabalhar, possam empreender. Porque é muito triste ver uma família desempregada, uma família sem dinheiro para ir no supermercado, para buscar um socorro médico numa farmácia, e isso nós vamos mudar. Estamos recebendo hoje o candidato Hélio Bairros, candidato a prefeito de Florianópolis. Vamos falar rapidinho aqui, também está no seu plano diretor, com relação à mobilidade urbana. Discutir Florianópolis sem falar do trânsito não tem como. Eu queria saber do senhor as propostas reais que o senhor pretende desenvolver. Como é que vai funcionar na prática essa estrutura de mobilidade urbana, as ações que o senhor quer desenvolver para melhorar o trânsito da capital? Fernando e caro eleitor, já há 70 anos se fala na questão de mobilidade. Na década de 70, a Prefeitura de Florianópolis ficou encarregada de um estudo de investimento na região metropolitana e pouco foi feito. Se não pensarmos e agirmos metropolitanamente, o trânsito vai continuar problemático. Agora, temos que aperfeiçoar o atual modelo de transporte coletivo, temos que implantar urgentemente o transporte marítimo, temos que encontrar a quarta ponte como uma alternativa também viável de diminuir a sobrecarga, porque Florianópolis é uma cidade turística e como turística não pode o turista de qualidade que nós vamos tentar atrair para Florianópolis ficar refém do trânsito, ficar refém de balneabilidade de praia, de lixo, de esgoto, tudo isso tem que ser alterado. Candidato, muito obrigado pela sua participação e boa sorte. Eu agradeço e não esqueça do 51, liberdade de emprego já. Hélio Bairros, candidato do Patriota à Prefeitura de Florianópolis, foi o nosso convidado de hoje. Até mais, candidato. Seguimos com você aqui, o SBT Meio Dia traz agora o espaço reservado à política. Para quem está disputando a primeira eleição, está afiado o candidato, né? Pois é. Seguimos aí então, Cláudio Prisco já com a gente, vamos falar de política. Vamos destacar a entrevista exclusiva que a vice-governadora, agora governadora, minha cabeça ainda não atualizou, governadora interina, concedeu ao SBT News, com o Prisco. Separamos aqui as melhores partes das respostas. Vamos começar, Prisco, mostrando a fala da governadora com relação às ações da pandemia. O que ela vai fazer? Existiu, inclusive, o pedido de um deputado para que ela rasgue os decretos. A governadora respondeu assim ao Prisco e à Bruna Radke. Eu acredito que cada caso deva ser analisado criteriosamente, caso por caso. Os médicos têm que ter autonomia para prescrever o tratamento necessário para cada paciente. A gente já observou que cada um tem uma conduta, né? uma evolução diferenciada. E o médico tem que, sim, na minha opinião, essa autonomia e é isso que o Estado pretende dar. É muito importante, se vocês me permitirem, que as pessoas procurem o médico, auxílio médico nos primeiros sintomas e não aguardem evoluir o quadro. Aí está, com relação à pandemia. Essa que foi a primeira entrevista exclusiva da governadora, esteve aqui no estúdio do SBT Meio Dia falando dessa nova cara do governo. Também falou de mudanças na equipe. O que ela vai mudar, o que ela vai mexer para continuar o trabalho. Vamos ver o que disse Daniela. E toda mudança que eventualmente venha acontecer, eu pretendo fazer de uma forma muito prudente, observando, com calma. Eu não quero de maneira nenhuma chegar causando traumas, causando alguma instabilidade. Eu acho que o Estado já sofreu muito com toda essa instabilidade política que a gente atravessou e tem atravessado. Mudanças, então, pontuais. Pontuais e existem necessidades, evidentemente, mas vai ser feito de uma forma muito responsável, sem que o Estado pare. Sem que o Estado pare. Kazan. Eu ainda não tenho nomes, Prisco, nas mudanças. Nessas duas estatais? Eu realmente não prefiro chegar e anunciar o nome no momento correto, se for necessário fazer.
Se não fosse mudar, já teria uma resposta pronta, Prisco. E como observou a nossa editora Jéssica, ela falou que ainda não tem nomes. Então foi um ato falho. A sensação que se tem é de que ela muda as duas principais estatais e, além das duas estatais, Celesc e Casan, também Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Saúde, que foram as duas áreas que provocaram os dois pedidos de impeachment em tramitação na Assembleia, cujo primeiro implicou, inclusive, no afastamento de Carlos Moisés. Agora, me chamou a atenção, de uma maneira geral, é a cautela. É o tripé. Cautela, bom senso e equilíbrio. É a postura adotada por Daniela Rainer e está coberta de razão. Está com a real consciência da responsabilidade que tem e a sua missão nesse processo de transição, que pode ser de curto, médio ou longo prazo. Vai depender, evidentemente, do caminhar dos pedidos de impeachment na Assembleia, meu caro Fernando. Independentemente do tempo que ficar no cargo, já deixou claro que vai buscar articulações. Ela respondeu ao Por Isso que a Bruna com relação a essas conversas que deve fazer pessoalmente, buscando articulações para a administração dela. Vamos ver. Foi uma falta de comunicação e uma falta de harmonia política. Foi um processo político, público e notório isso. E uma das minhas intenções, eu sempre falei, é realmente construir um canal eficiente de comunicação, não só com o parlamento, mas com todos os setores da sociedade catarinense. Eu acredito que todos nós estamos aqui, todos os setores da sociedade estão aqui para dar o seu melhor pelo nosso Estado e agora, mais do que nunca, é um momento de unirmos as nossas forças em prol do nosso Estado. Exatamente, eu até ia comentar isso antes de você chamar esse trecho. Ela deixou muito claro que a articulação política será realizada por ela própria e pelo seu secretário da Casa Civil, general Ricardo Miranda. Os dois, inclusive, já estão, pelas informações que chegam da assessoria, já estão marcando algumas visitas aos chefes de poderes, talvez uma audiência presidencial em Brasília com Jair Bolsonaro ainda essa semana e certamente já vai aproveitar para contatos com os parlamentares federais, senadores e deputados. Ou seja, é o diálogo, é a articulação. Isso é de fundamental importância. E outra, Fernando, que também tem que ficar bem claro, mesmo que seja curta a interinidade, precisa recuperar o tempo perdido com a paralisia do setor produtivo, da economia, com a paralisia da própria gestão. É hora de acelerar e atrair novos investimentos com geração de emprego e renda, porque a pandemia provocou um grande estrago. E o pior é que está voltando. Pois é, Prisco. Com relação ao presidente Bolsonaro, questionamento feito na entrevista, diz que vai realinhar o governo para aquilo que foi escolhido pelas urnas. Então, é um realinhamento ao governo federal, isso que já tem uma boa proximidade com o presidente e que já deu ordem aos secretários, buscar recursos junto ao governo federal. Agora, o Prisco traz a informação que até, pessoalmente, ela deve fazer isso. Já com relação a Carlos Moisés, deu a entender que o ambiente não foi favorável nesses dois anos. Antes de chamar esse pequeno trecho, é importante também destacar, nessa questão do realinhamento, o fato dela ter destacado, ter realçado a necessidade de investimentos logísticos, infraestruturais. Isso é indispensável. E aí ocorreu o grande erro, e o primeiro grande erro, talvez o segundo, o primeiro foi não ter montado um secretário com desenvoltura, envergadura, embocadura, mas o segundo grande erro de Carlos Moisés, meu caro Fernando, qual foi? Se afastar do presidente. Romper com o presidente fazendo críticas. Ali ele realmente engatou a marcha ré. Vamos ver então sobre a relação dela, Daniela, governadora, com o agora afastado Carlos Moisés. Como é que está a convivência com Carlos Moisés? Houve aquele distanciamento, depois se reaproximaram no momento dos pedidos de impeachment, agora está como interina, até porque o processo continua na Assembleia. Como está essa convivência?
sempre foi uma relação institucional. Fria. Muito fria, não de minha parte, mas eu acho que também eu acredito que eu não posso ficar ruminando o que passou. É momento de olhar para frente, reatar esse compromisso que a gente tem com Santa Catarina, que foi o que nos elegeu, ouvir, construir essa comunicação que faltou, ouvir todos os catarinenses, todos os setores da sociedade realmente e construir junto o melhor para o nosso Estado. Além de ter se distanciado de Jair Bolsonaro, a quem inclusive dirigiu críticas pela mídia nacional, surpreendente, foi eleito graças à onda do 17, ou seja, ficou com a fama de traidor, e isso é muito ruim na política, à luz da opinião pública. Mas, além disso, ele passou a dar um tratamento, para não dizer gelado, de frigorífico na vice Daniela Rainer. Do nada, sua companheira de chapa, desnecessário, inclusive foi submetida a constrangimentos e até humilhações de não ser chamada para reuniões, para uma reunião que chegou, faltava uma cadeira, todos os homens ficaram e faltou a cadeira para a vice-governadora que teve de deixar o recinto. Isso, além de deselegância, é mal educação. Então, realmente, ela está demonstrando grandeza. Grandeza. Não vai ficar, como bem disse, ruminando, olhando para frente, meu caro Fernando. Um comportamento, pelo menos, diferente, né, Prisco? E vamos lá, para fechar, as obras de infraestrutura, que ela garante que vai trabalhar por isso, infraestrutura e agronegócio. Vamos ver. Integração foi uma das diretrizes que eu passei hoje para o colegiado. A gente realmente precisa retomar tudo que está paralisado. E aí, para o agro, para o oeste especialmente, assim como a gente precisa escoar essa produção de uma forma eficiente, é um dos grandes gargalos que a gente tem, essa logística dificultada, cara, encarece, né? Certo. A gente tem commodities, preços tabelados, mas a logística realmente encarece muito a nossa produção e dificulta a vida do investidor e o crescimento como um todo, né? Aí está, portanto, a entrevista exclusiva, a primeira concedida pela nova governadora, aqui ao SCC-SBT, ao Prisco e à Bruna Radic. Uma outra informação agora com relação a Carlos Moisés da Silva, relatório final da Polícia Federal, não encontraram indícios contra o governador, Prisco? Inocentou e retirou o governador do inquérito. Com detalhe, isso ocorreu em Brasília, no exato momento em que aqui em Florianópolis, a Assembleia escolhia os 5 integrantes no voto que vão integrar o 2º Tribunal Especial de Julgamento relativo justamente às ações da pandemia. E que teve toda aquela presepada da CPI, cujo relatório decretou que o governador mentiu e que deveria ser punido, cometeu crime. E agora? Que a Polícia Federal deixa o governador de fora. Pois muito bem, nesse instante, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, encaminha o relatório da PF à Procuradoria-Geral da República, que vai se manifestar. Muito provavelmente vai acompanhar a decisão, o encaminhamento, a manifestação da PF. E aí só resta ao ministro tirar o governador do inquérito, arquivá-lo, e daí, Fernando, devolver para Santa Catarina, porque só subiu pela presença de Carlos Moisés pelo foro privilegiado. Então, volta aqui para o GAEC, o Ministério Público, para investigarem. E outra, com isso, esse segundo momento, esse segundo pedido de impeachment, esse Tribunal Especial de Julgamento já nasce natimorto. Porque como é que o deputado vai votar sim o impeachment se a Polícia Federal diz que não tem nada? Exatamente. Então, nasce natimorto. E outra, a escolha dos deputados foi aquilo que a gente vaticinou aqui. Bem mais ligados ao governador, deixando claro que o que eles querem é o retorno de Carlos Moisés e não a permanência de Daniela Rainer. Obrigado, Prisco. Abraço. Cláudio Prisco, que é a política. Tem mais no scc10.com.br. Vamos lá para o nosso tchau coletivo? Agora tem essa, hein? Tchau, gente. Até amanhã.